Quais são as promessas de Deus para a igreja? Quais são as condições para que essas promessas se cumpram? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação, até o final desta aula, porque nós temos lições importantíssimas para aprender com a palavra do Senhor. Então, vamos começar esse programa com uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te render graças por mais essa oportunidade aqui, Senhor. Ó Deus querido, perdoa-me dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas e das minhas falhas. Senhor, que o Senhor possa conduzir essa lição, que o Senhor possa conduzir esse programa, que o Senhor venha tomar o coração de cada professor, de cada professora, de cada aluno, Senhor. Que o Senhor possa usar os Teus filhos como instrumento nas Tuas mãos, que possamos ter aqui também uma lição, Senhor querido, edificante, que as nossas almas sejam edificadas para podermos viver a Tua palavra. Se tem alguém desanimado, se tem alguém pensando em parar, em desistir, não deixa não, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor. Eu sei que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, como diz o Salmo 34, versículo 19. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, Senhor, desta aula, deste programa, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com teu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com teu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Uma ótima aula para vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O hino 63, uma parte dele, que é uma recomendação para a aula de hoje, com a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, a minha esposa, fazendo essa participação para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vamos dar prosseguimento aqui, mas antes de dar prosseguimento à lição de hoje, eu quero começar aqui com uma homenagem. Por que eu quero começar com uma homenagem? Porque ela merece. Vamos lá, com uma homenagem. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Hoje, na data que nós vamos estar ministrando esta aula, que vai ser no dia 19 de outubro de 2024, a minha mãezinha vai ter feito aniversário um dia antes, que é no dia 18 de outubro de 2024. Então, eu estou aqui trazendo uma felicitação para ela. Ela está completando 79 anos, irmãos. 79 anos, não são 79 dias. Ela tem uma jornada,
Deus seja louvado, eu sou filho primogênito, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando meu pai, ele já partiu, tá? Mas quando ele foi embora, eu tinha 5 anos de idade, eu consolava ela, eu enxugava as lágrimas dela. Então nós temos uma história. Houve um momento na nossa vida, depois de adulto, eu adulto, que acabei falhando, acabei não cumprindo meu compromisso como filho, mas Deus me ensinou a questão da honra, tá? O princípio da honra. Então eu estou aqui para honrar minha mãezinha. Nós temos um relacionamento maravilhoso para a glória de Deus. E como ela agora assiste os programas aqui, eu não podia deixar de fazer essa felicitação. Ela não sabe disso, ela só vai saber quando ela estiver assistindo. Se você quiser deixar um parabéns para ela, eu vou inclusive deixar o link do Facebook dela. Caso você tenha Facebook, no dia 18 de outubro, você queira deixar uma felicitação diretamente lá no Facebook dela, eu vou deixar nos comentários afixado. Vai ser sempre o primeiro comentário. Tem alguns avisos meus, mas o primeiro link é o link do Facebook dela, caso você queira fazer isso diretamente lá. Ela não pediu, ela não sabe disso, mas eu quis fazer essa homenagem porque ela merece. Ela é uma mulher lutadora, é uma serva do Senhor. Minha mãezinha Marina, te amo. Parabéns para a senhora, que Deus possa continuar te abençoando muito, porque a senhora é uma bênção na minha vida. E Deus usou a senhora para que hoje eu estivesse aqui, porque senão não existiria, não seria seu filho. Mas o Senhor me trouxe à existência por meio da senhora. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que venha 80, 90, que o bom Deus lhe dê longevidade. Bom, vamos lá? A aula de hoje é a aula de número 3, lição de número 3, 20 de outubro de 2024. Inclusive, só uma correção, né? Ela faz aniversário na sexta, a aula é no domingo. Tá? 20 de outubro de 2024, as promessas de Deus para a igreja. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então vamos lá. Texto áureo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esse é um texto muito conhecido, inclusive aqui, portas do inferno é a porta do Hades, é a morte. Nem a morte vence a igreja. Então nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura pode nos separar. A igreja do Senhor não será vencida, mas para fazer parte dessa igreja, eu preciso de algumas coisas que vão ser ensinadas nesta lição. Verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final no nosso corpo. Então nós temos 3 coisas que a lição vai abordar aí, se você prestar atenção. Leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, versículo 6 a 8. São 3 textos dentro da leitura bíblica em classe. E como eu tenho aqui o Entendes Tu que Lês, de Mateus 28, eu tenho aí 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18, eu estou deixando, apesar de ter essa temática aí, que foi uma temática de uma das aulas de escola dominical, mas eu vou estar explicando o texto e você vai ter uma compreensão muito melhor, nesse caso, do texto, para que você possa ministrar a sua aula. No final desta aula, eu estou deixando lá como vídeo de recomendação para que você possa assistir esse vídeo aqui, que vai ser bem importante. E também estou deixando aí esse outro vídeo, vão ser 2 vídeos falando sobre o batismo no Espírito Santo, porque durante a lição de hoje nós vamos tratar de alguns pontos em relação ao batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, porque o artigo lá, ele pode ser tanto traduzido como no ou com, é a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Então eu também vou deixar esse vídeo como recomendação, é uma aula bem passada que eu ministrei aqui no canal e vai ajudar você bastante, né? Porque nós temos que acabar com essa questão de pensar assim, a aula já passou, perdeu a validade. Muitos de nós pensam assim,
Ah, não, essa aula foi ministrada no ano de 2020, 2021. Ah, isso já passou. Não! É a palavra do Senhor, meus irmãos. É o ensinamento das Escrituras. Esta aula tem validade para sempre. Ela é uma aula atemporal, porque trata das Escrituras. Tudo que tratar das Escrituras, da forma que a palavra de Deus diz, é atemporal, não está presa à data. Apesar de ter sido uma lição que nós estudamos em determinado momento, ela não perde a validade. Nenhuma aula da escola dominical, nenhum assunto da escola dominical que seja dado de acordo com a palavra de Deus perde a validade. Então vamos acabar com essa mentalidade de achar que já passou, já não está mais na data, que não tem mais valor. Tem valor sim. E é por isso que aqui no canal você tem muito conteúdo. São 4 anos, irmãos. 4 anos. Imagine 4 anos. Se você somar aí rapidinho, geralmente nós temos 13 lições a cada trimestre. Nós temos 4 trimestres. Então são 52 lições por ano. Se nós multiplicarmos isso por 4, dá mais ou menos 208 aulas. Irmãos, com vários temas, com várias temáticas. Então tem muito material aqui no canal, apesar que o canal tem 600 e poucos vídeos, se não me falha a memória. Tem muito material aqui para você poder aprender, não tem desculpa. A palavra-chave, igreja, e os objetivos da lição são os seguintes, vamos lá. São 3 tópicos. Primeiro tópico, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Segundo tópico, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Tanto é que o hino disse, né? Para trabalhar, precisamos falar deste grande amor. E terceiro tópico, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Ou seja, para viver, precisamos fazer a nossa parte. Introdução. A Igreja de Cristo é a portadora de promessas gloriosas de Deus. Na lição passada nós estudamos sobre as promessas para Israel. Hoje nós estamos estudando sobre as promessas para a igreja. Diante de Deus existem 3 povos. Israel, ou judeus. Temos os gentios, que éramos nós antes de Cristo. E temos a igreja, que é a junção de gentios e judeus. Todos que não são judeus, sejam americanos, africanos, brasileiros, australianos, japoneses, enfim, todos que não são judeus são gentios. Então tem 3 povos e hoje nós estamos falando da igreja. Em Cristo Jesus, se aceitar Jesus, não há judeu nem grego, não há judeu nem gentio, há apenas cristão. Existe apenas a igreja, certo? Então a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Idealizada pelo Pai, é claro que a Trindade estava junto, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo, também juntos, e guiada pelo Espírito Santo. Cada pessoa tem o seu papel nesse caso. Cada pessoa da Trindade. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo, e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Que Jesus veio nessa terra, fez uma obra, cumpriu sua missão e deixou essa missão para continuar, dar continuidade através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, daqueles que se entregaram a ele como Senhor e Salvador. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Tópico 1. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Aqui nós temos 3 pontos a serem salientados. Primeiro ponto, a promessa de sinais sobrenaturais. Segundo ponto, a promessa de revestimento de poder. E o terceiro ponto, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ou seja, nós vamos ver aqui que Deus nos deu uma missão e nos revestiu para esta missão. Dentro do contexto da promessa de Deus para a igreja, a palavra natureza, porque aqui o tema é a natureza. Então vamos entender o que significa a palavra natureza dentro desse contexto aqui da lição, tá? Dentro do contexto da promessa de Deus para a igreja, a palavra natureza refere-se à essência, à qualidade ou o caráter daquilo que é prometido. Então nós estamos falando da essência, tá? Nesse caso, natureza aponta para os aspectos centrais
das promessas que Deus fez à igreja. Então Deus faz promessas e Deus dá à igreja recursos também para desenvolver a missão que ele nos deu. A promessa de sinais sobrenaturais. O que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos entender aqui o seguinte, certo? Se alguém recebe uma missão, vou voltar aqui. Se alguém recebe uma missão, ele precisa de ser capacitado para aquela missão. Se alguém recebe uma incumbência para realizar algum tipo de trabalho, ele vai precisar das ferramentas para realizar aquele trabalho. Assim, para cumprir a missão, Deus nos capacita. E é sobre isso que vamos tratar aqui. O Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, eu já mostrei que eu tenho aqui um Entende Tu que Lês que trata disso, eu recomendo que você assista, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Esse ide aqui é pregar, ensinar, discipular, batizar. E o discipulado continua depois do batismo. Mesmo que não seja um discipulado de integração, nós somos discípulos o resto da nossa vida inteira enquanto estamos aqui nessa terra. Em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então, para que servem os sinais? Para confirmar a palavra que está sendo pregada. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas 9, versículo 2. Lucas 9, 2 diz assim: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre essa terra. Ele está predominando na sua plenitude? Não. Deus não está governando de forma... Deus governa, claro, mas eu digo assim, os habitantes da terra estão obedecendo esse governo? Não, ainda não. Mas esse reino será estabelecido de uma forma que não haverá mais contradição contra o governo de Deus. Mas nós temos obrigação, dever, responsabilidade, como cidadãos do reino de Deus, de anunciar o reino de Deus, de anunciar o evangelho, de trazer pessoas para fazer parte desse reino. Aqui percebemos o chamado de Jesus aos seus discípulos para serem agentes do reino de Deus, tanto por meio da pregação quanto pelos milagres. Os milagres vão confirmando a mensagem. Isso nos lembra que o evangelho é tanto uma mensagem de transformação espiritual, quanto de ação prática. Ele transforma, mas ele também é de ação prática. A missão dos discípulos continua a ser a missão da igreja de hoje. Foi só para Paulo? Foi só para Pedro? Foi só para Tiago? Foi só para João? Não! É para nós. Essa mensagem, esse id, é para nós, certo? Deus, de forma concreta, levando cura, tanto espiritual quanto física, àqueles que sofrem. Então, há uma libertação, certo? Da condenação do pecado, mas também Deus pode trazer uma cura no sentido físico, usando seus filhos, seus servos, para operar através deles na vida de pessoas. Isso quer dizer que Deus vai curar todas as pessoas? Não. Isso quer dizer que todas as pessoas vão ter essa questão resolvida? Não. Mas a palavra de Deus, ela mostra o seguinte, que nós somos agentes, instrumentos de Deus, para que Deus venha a efetuar. Agora, a grande questão é, pode não acontecer a cura física aqui nessa terra, mas quando recebermos o corpo glorificado, não haverá mais efeito nenhum do pecado, porque as enfermidades também são efeito do pecado original. Não estou falando aqui de enfermidade no sentido de algum pecado que alguém cometeu. Não. Estou falando de enfermidade no sentido do pecado original. Veio enfermidade sobre a raça humana por causa do pecado original, o envelhecimento e outras coisas mais. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Sinais sobrenaturais são confirmação da obra de evangelização. Os sinais de Deus operados através de nós não devem servir para a nossa promoção. Aqui é uma observação.
que existem pessoas que usam os dons que Deus deu para se promover. Isso é muito triste. É muito triste, só que cada um vai fazer a avaliação, porque só Deus conhece a motivação do coração. Então, os sinais de Deus operados através de nós não devem servir para a nossa promoção, mas para confirmar a obra de evangelização. Talvez por isso, muitas vezes esses sinais não aconteçam, pois nosso propósito ao buscá-los está distante do propósito de Deus. O que quer dizer isso? Muitas vezes, as pessoas querem até dons espirituais não para promover o reino de Deus, não para poder cumprir o propósito dentro da evangelização, mas sim para que todos saibam que ele, ou eu, ou você, somos usados por Deus. Mas não é isso que Deus estabeleceu. Não é isso que Deus tem como objetivo. O objetivo é que a palavra pregada seja confirmada através dos sinais sobrenaturais, mas não para me promover ou te promover. Então, que humildemente possamos reconhecer que somos apenas instrumentos na mão de Deus, mas que os sinais não estão acontecendo através de nós para nos promover, mas para promover o Senhor e o reino dele, certo? 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Promessa de capacitação espiritual. Recebereis a virtude do Espírito, é Atos, versículo 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Porque quando a pessoa é batizada no Espírito Santo e ela entende qual é o propósito disso, ela tem um ímpeto, ela tem um desejo de levar as boas novas de salvação, certo? O propósito do batismo no Espírito Santo fica muito claro aqui: revestimento de poder para cumprir a missão. É uma promessa que devemos ensinar, como está sendo ensinado aqui. Você que é professor vai estar ensinando aí na classe, explicando sua finalidade, para que serve revestimento de poder para cumprir a missão e incentivar aqueles que ainda não receberam a buscar. No entanto, entretanto, porém, todavia, não devemos julgar quem ainda não foi batizado, nem pensar que essas pessoas não podem anunciar as boas novas de salvação. Então, é muito comum, se alguém ainda não foi batizado com o Espírito Santo, existem várias questões, irmãos. Às vezes, a pessoa, ela não tem muito, hoje quase não se fala muito em alguns lugares de batismo no Espírito Santo. Quando eu aceitei a Jesus, há mais de 30 anos atrás, se falava muito disso. Se incentivava, logo que a pessoa aceitava Jesus, a buscar o batismo no Espírito Santo. Hoje não tem muito isso em muitos lugares, não se fala disso. Então, às vezes, é por falta de entendimento, como no tempo de Paulo. Paulo chega em determinado lugar e pergunta se eles já eram batizados no Espírito Santo. E eles disseram que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Talvez alguém vai dizer, pastor, mas também dizer que nunca ouviu falar do Espírito Santo, tudo bem. Mas às vezes não entende qual é o propósito, o porquê. Às vezes a pessoa pensa que é só para mim falar em língua estranha, é para mim poder ter poder. Poder para quê? Quantos de nós, por ignorância naquele tempo, buscávamos o revestimento, fomos batizados, íamos para vigílias, muitos subiam a montes e tudo mais, e no outro dia dormia o dia inteiro. Dormia o dia todo. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Tem um tempo que a gente não tem entendimento, mas depois você vai estudar e você vai aprender qual é o propósito, revestimento de poder para cumprir a missão. Então, às vezes, tem pessoas que não buscam porque não tem esse entendimento. Outras estão buscando, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar. Já teve lição aqui do comentarista falar que a mãe dele foi batizada com o Espírito Santo e o pai dele viveu a vida inteira cristã e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Eu tô falando de um comentarista aqui da revista. Eu tô falando de um pai cristão. Mas por algum motivo o pai dele partiu sem o batismo. Aí quem sou eu? Eu é que vou tentar explicar isso, dizer não, é por causa disso e daquilo, irmãos. Vamos viver Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para os homens. As coisas ocultas são para Deus. Então vamos parar de tentar ficar explicando o que a gente não entende.
Então o nosso dever é incentivar as pessoas a buscarem o batismo. Mas se elas não foram ainda batizadas, vamos parar de julgá-las. Vamos parar com isso. Porque quem batiza é Jesus, não somos nós. Então nós temos que parar com esse julgamento. Achar que a pessoa não foi batizada ainda por causa de algum tipo de pecado. Nós não temos esse direito, irmão. Embora possam faltar os sinais que confirmam a palavra pregada para quem não é batizado, isso não impede que a mensagem seja proclamada. Nós temos que atentar para isso. Existem várias denominações que não são pentecostais que estão fazendo a obra de Deus também. Então nós não podemos achar que só porque uma pessoa não é batizada no Espírito Santo, ela não possa fazer a obra do Senhor. Ela pode sim. Agora, é claro, vai faltar sinais, porque alguns desses sinais dependem do batismo com Espírito Santo ou do batismo no Espírito Santo. Mas isso não incapacita a pessoa de não poder fazer a obra. Apolo era um pregador eloquente e ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, irmãos. Então nós não estamos defendendo não buscar o batismo, mas também, por outro lado, estamos ensinando a não criticar quem ainda não foi, mas está buscando, está conscientizado da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Agora, temos que ter cuidado, porque muitos de nós somos batizados e às vezes estamos parados e alguém olha isso, para que batismo com o Espírito Santo? Para viver uma vida igual essa aí que ele vive? Tem nenhum significado. Então as pessoas, elas precisam desejar vendo exemplo na nossa vida. E é aqui que está o problema. Porque naquele tempo eles desejavam por quê? Porque viu exemplo na vida dos apóstolos. Mas e nos dias de hoje? Quantos de nós somos batizados no Espírito Santo? E isso não é prova de salvação, isso é revestimento de poder. Dons espirituais não é prova de salvação, são ferramentas para trabalhar no reino e mesmo assim não damos testemunho. Além do poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Olha aí, ó. Em nossa família, bairro, cidade e nações. Então não é só ser batizado no Espírito Santo. Não é só falar em línguas. É preciso buscar o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que confirma a transformação da nossa vida. Tem pessoas que são batizadas, tem pessoas que têm dons espirituais, mas não têm o fruto. E aí, por não ter o fruto, não dá testemunho. E aí, as pessoas que estão à sua volta não querem Jesus. Ela tem até intrepidez de falar de Jesus, ela até fala de Jesus com muita eloquência, mas na hora que vai confrontar o que ela prega com o que ela vive, eles dizem, não quero Jesus. Irmão, sinceramente, eu quero ser transformado. Eu quero ter uma vida transformada, para que através da minha vida transformada, outras vidas venham para Jesus. Se você está assistindo essa aula e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento. Jesus Cristo quer salvar você. Levante a sua mão para Cristo, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a aula de escola dominical também é um momento para podermos evangelizar. Foi com esse intuito que foi lançada a escola bíblica dominical lá na Inglaterra. Então nós precisamos, você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, e o que eu faço agora? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, uma igreja que realmente pregue a palavra do Senhor. E fale com o pastor que você aceitou Jesus para que ele possa tomar as devidas providências. Faça isso. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual, mais uma vez, para a evangelização. Aqui percebemos que o batismo no Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar sobre Cristo. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus antes, mas agora, depois que o Espírito Santo desceu, eles foram batizados no Espírito Santo. Pedro agora estava com uma intrepidez, com uma coragem. Pedro agora não estava preocupado em ser preso, em apanhar. Revestimento de poder. Se você ainda não recebeu essa capacitação espiritual, não desanime. Fale isso na sala de aula. Busque-a, pois quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Enquanto isso, continue realizando a obra do Senhor conforme as forças que Ele lhe dá. Porque tem gente que acaba desincentivando a pessoa. Ah, você não é batizado com o Espírito Santo, não. Ah, você nem pode orar pelas pessoas que você não é batizado com o Espírito Santo. Onde está isso na Bíblia, meus irmãos? Eu já vi questões de pessoas contar que tem gente que às vezes proíbe ele até de fazer uma oração. Não, você não pode ficar orando pelas pessoas, não, porque você não é batizado com o Espírito Santo. Quem foi que disse isso? Onde está escrito isso?
Ou então, de repente a pessoa tá orando por alguém, o demônio se manifesta, aí alguém diz, você não pode expulsar não, porque você não é batizado com o Espírito Santo e não tem dom para expulsar demônio. Vamos lá, 2 erros aqui. Primeiro, que você não depende de ser batizado com o Espírito Santo para expulsar demônio. E eu provo isso pela Bíblia. Os discípulos, antes do Pentecoste, não tinham batismo no Espírito Santo e expulsavam demônios. Então vamos acabar com essa falácia. Tá nos evangelhos. Jesus mandou eles, mandou os 70, não tinham batismo com o Espírito Santo e expulsavam demônios. Certo? Então não depende de batismo com o Espírito Santo para expulsar demônios. Segundo, não é porque uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo que não posso orar por alguém. Que história é essa? Nós estamos com um monte de ensinamento errado por aí. E aí quem é batizado com o Espírito Santo não quer orar. Quem é batizado com o Espírito Santo não quer orar por alguém que está lá oprimido para expulsar um demônio. Irmãos, em nome de Jesus, necessitamos buscar o revestimento, mas precisamos também ensinar a verdade como ela é. Porque tem base bíblica, eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Os discípulos expulsaram demônios sem ser batizado com o Espírito Santo. Então não precisa de batismo com o Espírito Santo e nem existe dom de expulsar demônios. Não existe esse dom. Expulsar demônios é para todos. Basta que você viva uma vida com Deus, só isso. Pastor, mas ele não vive uma vida com Deus. Quem é que vai julgar isso? É você? É eu? Agora, tem um pastor da igreja que está observando, ele não vai pegar uma pessoa despreparada para colocar lá, porque ele sabe que o inimigo vai retalhar aquela pessoa. Mas daí eu ficar julgando todo mundo, eu não posso fazer isso, irmãos, por favor. E aí a recomendação do vídeo, mais uma vez, o batismo no Espírito Santo. 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Que são promessas para uma instituição espiritual. Igreja. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Os aspectos são espirituais. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Que foi o nosso texto, áureo. A palavra grega para igreja aqui é eklésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. A palavra eklésia era usada também para outros fins, como se fosse ali um ajuntamento, um grupo, uma assembleia. Só que, se tratando de igreja, se tratando da igreja, do corpo de Cristo, é um grupo, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Ativamente. Aqui, mais uma vez, eu posso falar uma coisa. Você é cidadão do reino aonde você estiver. E as pessoas têm uma ideia errada. Eles querem compartimentar a vida deles. Vida cristã não é compartimentada, é só vida cristã. Então eles compartimentam a vida deles. Então eles pensam da seguinte maneira: tô no templo, tenho que me comportar como cristão. Mas eu tô no trabalho, é secular. Eu tô na faculdade, é secular. Eu tô na escola, é secular. Eu tô no lazer, é secular. Eu tô em casa, é secular. Então, se Jesus voltar quando você estiver em todas essas áreas, você não vai? Porque você deixa de ser cidadão do reino porque você tá em casa, que tá no trabalho, tá na faculdade, tá no lazer? Claro que não, meus irmãos. Em Cristo Jesus, vamos entender que você não deixa de ser cristão, você não deixa de ser cidadão do reino aonde você estiver. Uma vez cidadão do reino, sempre cidadão do reino, no sentido daqueles que estão ali perseverando em Cristo, irmãos. Então, seu comportamento em casa, na faculdade, na escola, no lazer, no templo, é o mesmo. É o mesmo comportamento cristão. Testemunho cristão, é o mesmo comportamento. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Então, como é que eu faço parte da igreja? Através do que Cristo fez na cruz. Então, é algo espiritual. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo, Efésios 5:25-27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16:18-20, nós já lemos, já está aí na leitura, tá? E eu explico no Entende Tu que Lês. Atos 1:6-8. A igreja, ela tem
duas características. Ela, humanamente, ela é uma organização sem fins lucrativos. Por isso ela tem CNPJ, ela tem diretoria, presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, ela tem um estatuto. Você tá entendendo? Agora ela também é um organismo, e aí é o lado espiritual, entendeu? Agora o lado espiritual sobrepõe tudo, mas tem um lado também como organização. No Antigo Testamento para Israel, Deus fez promessas e as bênçãos materiais estavam muito enfatizadas. No caso de Israel. Porém, com a vinda de Cristo, ainda que a igreja desfrute de bênçãos materiais, o foco são as bênçãos espirituais para cumprimento da missão. Esse texto aqui, na verdade, é um comentário. Ele não veio em vermelho, mas ele é um comentário, tá? Ele não faz parte da revista. Ele teria que estar aí dentro dessa seção. Mas tudo bem. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A lição central desse versículo é o reconhecimento e a ação de graças a Deus por todas as bênçãos espirituais que ele concede aos crentes através de Cristo. Paulo destaca que essas bênçãos não são meramente materiais, mas espirituais, e estão localizadas nos lugares celestiais, enfatizando a dimensão transcendente da vida cristã. Essa dimensão, nessa profundidade, não havia sido revelada a Israel no Antigo Testamento, mas foi para a igreja. Esse versículo nos ensina que, como filhos de Deus, recebemos uma herança espiritual abundante, que abrange salvação, graça, perdão, adoção como filhos e a presença do Espírito Santo. Compreender isso nos incentiva a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus e a viver de forma que honre as bênçãos recebidas, cumprindo assim nossa missão como igreja. Colossenses 3, do 1 ao 3 diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, o nosso foco, o nosso propósito, né, a nossa prioridade não é as coisas da terra, tem que ser as coisas do céu. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aqui eu preciso fazer uma observação. Se nós, como cristãos, vivermos desesperadamente, preocupados com as coisas terrenas, ao invés de focar nas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ou seja, buscar relacionamento com Deus, porque aí todas essas coisas que são necessidades para nós serão supridas, nós vamos viver igual os que não servem a Deus. Você conhece pessoas que não servem a Deus, que no momento de aperto se viram e falam, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia de mim. Mas aí passou aquele momento de aperto e ele volta novamente para aquela vida frenética buscando as coisas terrenas. Então, nós como cristãos temos que priorizar a busca por um relacionamento mais íntimo com Deus. E isso vem através de leitura da palavra, meditação, com a intenção de praticar, oração, jejum, enfim, vigilância. Se nós não priorizarmos isso, irmãos, vamos viver como as outras pessoas que não servem ao Senhor e que não têm esperança. Sinopse do tópico 1. As promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. 2. As promessas de Deus para a igreja. Temos aqui 3 pontos novamente. Promessa de vida eterna, promessa de poder, promessa de glorificação no nosso corpo. Então vamos lá. Nesse tópico vamos aprender sobre algumas promessas feitas à igreja. Essas promessas são incondicionais no que se refere à existência de uma igreja salva. Pastor, é incondicional? É. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, haverá uma igreja. Então isso é incondicional, mas preste bem atenção. Deus prometeu que haverá uma igreja vitoriosa e redimida, e isso acontecerá independentemente das circunstâncias. No entanto, entretanto, porém, todavia, é importante compreender que participar dessa igreja é algo condicional.
Então a igreja existe incondicional, mas participar dessa igreja é condicional, certo? Fazer parte dessa igreja é condicional. Para fazer parte dela é necessário crer, se arrepender e viver uma vida em obediência a Cristo. Esse viver uma vida em obediência a Cristo é uma resposta a termos aceitado Jesus e recebermos perdão dos nossos pecados. Então eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Você não obedece para ser, você obedece porque é. Você crê para ser perdoado. Mas a vida de obediência passa a acontecer porque agora você já é um salvo em Cristo Jesus. Você já recebeu o direito da salvação. E o que pode tirar esse direito? Você abrir mão da fé. Você deixa de crer, por isso você vai deixar de obedecer, porque fé implica em obediência, amor implica em obedecer. Se você deixar de crer, você deixa de obedecer. Eu deixo de obedecer. Se eu deixar de obedecer, eu abri mão da minha salvação. Então entenda, a promessa de uma igreja é incondicional. Uma igreja salva é incondicional. Agora, a promessa para quem vai participar dessa igreja é condicional. Precisa crer, se arrepender e viver uma vida de obediência. 1. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Salvação. Quando eu aceito Jesus, eu recebo o direito de salvação. Pelos meus méritos? Não. Pelos méritos daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Venceu a morte, pagou a minha dívida. Então, ao aceitá-lo, ele é meu substituto. E uma vez que eu o aceito, eu preciso viver em novidade de vida, porque agora eu sou um salvo em Cristo Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus. Diga isso aí na sala de aula. Você vive em novidade de vida porque você é um salvo em Cristo Jesus. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor. E, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Talvez alguém pense assim, não, ele só se tornou membro da igreja de Cristo quando foi batizado nas águas. Não. Eu estou falando da igreja invisível, da igreja que realmente vai ser salva. Porque nós temos a igreja local constituída dos membros, que eu faço parte, você também faz parte, porém nem todos que estão dentro da igreja local vão ser salvos. Que isso, pastor? Isso é muito triste. Se você não viver uma vida de retidão, não tem salvação. Porque você está dizendo através da sua conduta que você não está em Cristo. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Vivendo uma vida de obediência, tendo o desejo de obedecer, ainda que eu lute contra as minhas fraquezas, contra as coisas que vêm contra mim, entendeu? Mas isso demonstra realmente que eu estou em Cristo. Então isso aqui é importantíssimo. Quando alguém aceita Jesus, no mesmo instante ele se torna membro do corpo de Cristo, da igreja invisível, que nós chamamos da igreja universal. Não a universal denominação, da igreja universal, que o texto da Bíblia fala sobre isso. Agora, tem que passar pelas águas, batismo, como um sinal do seu arrependimento que aconteceu quando você aceitou Jesus. É uma confissão de fé que foi ordenada por Jesus. Quem ordenou foi Jesus. Então, publicamente, você confessa Jesus Cristo. Isso serve de testemunho para que outras pessoas também, ao ver você confessar publicamente e viver uma vida de novidade de vida, possa querer também Jesus. João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A lição central desse versículo é a promessa da vida eterna para aqueles que ouvem a palavra de Jesus e creem em Deus, que o enviou. Só que o crer aqui implica em obedecer, tá? Não é só crer por crer, é crer obedecendo. Jesus afirma que a fé nele e no Pai resulta em uma mudança de estado espiritual, de condenação e morte para a vida eterna. É por isso que eu sempre explico aqui no canal e nos vídeos que eu faço aqui no canal, seja da aula da escola dominical ou não da escola dominical, como entendes tu que lês, aonde eu leio o texto, eu explico o texto e tiramos as lições do texto.
Entenda uma coisa. Primeiro, o Senhor nos salva no sentido de nos tirar da condenação. Estávamos nessa posição, culpados e condenados. E uma vez em Cristo, agora somos pecadores arrependidos. Uma vez que você é um pecador arrependido e perdoado, agora você vive em novidade de vida. Mas se Deus não te tirasse primeiro da posição de culpado e condenado, você nunca poderia viver em novidade de vida, porque você continuaria condenado, eu continuaria condenado. Então, quando eu sou mudado para essa posição, eu vivo à luz dessa posição. É por isso que eu vivo uma vida de obediência, é por isso que eu faço a obra do Senhor, é por isso que eu vou no templo cultuar ao Senhor coletivamente, é por isso que eu leio a palavra, eu oro. Mas eu não faço isso para ser, porque eu sou quando eu aceito Cristo. Eu faço isso porque sou. Passei a ser um salvo e tenho que viver como salvo. É assim que funciona. Esse passar da morte para a vida não é apenas uma promessa futura, mas algo que já começa no momento em que a pessoa crê. Não temos a vida eterna na plenitude, temos o direito da vida eterna, não temos a salvação na sua plenitude, mas estamos caminhando no caminho da salvação. Nada pode nos tirar desse caminho a não ser nós mesmos, desistindo da fé, desistindo de Cristo. Essa promessa traz segurança e esperança para todos os que confiam em Cristo. Porque senão, se não tiver essa esperança e essa confiança, no sentido da promessa começar no momento que nós cremos, você fica com medo. De manhã você pensa que está salvo, de tarde você faz alguma coisa, já acha que está condenado, de noite você está salvo de novo, no outro dia você está condenado. Não é assim que funciona não, meus irmãos. Nós precisamos ter segurança da salvação. Se nós pecamos, pedimos perdão a Deus e seguimos em frente. E pedimos a Deus para não ficar fazendo aquilo como prática, porque o que nos leva para a condenação é a prática do pecado. O que é a prática? É repetição e continuar fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Então nós temos a segurança da salvação. Só perdemos a salvação se abrirmos mão da nossa fé. Pastor, mas para pensar aí, pastor. O senhor acabou de dizer que nós temos segurança da salvação. E que uma pessoa, ela não pode viver na prática do pecado, mas se ela pecar, ela pode pedir perdão a Deus. Mas e se essa pessoa começar a usar essa questão de pedir perdão a Deus como uma muleta? No sentido assim, não, eu não posso pecar, mas já que a Bíblia diz que eu posso pedir perdão, eu peco, mas eu peço perdão. Isso já é prática. Quando eu simulo isso na minha cabeça, que eu vou pecar e depois eu vou pedir perdão, eu já estou vivendo na prática do pecado. E isso já está fazendo com que a minha fé vá diminuindo. Até eu chegar num ponto que posso estar me apostatando definitivamente. Então, pedir perdão é uma das coisas que Deus nos dá como condição. Nós precisamos nos arrepender se pecarmos, mas não podemos viver à luz de não tem problema, se eu pecar é só eu pedir perdão. Quando eu começo a pensar assim, é porque, na verdade, a minha fé já está caindo. E eu já estou entrando no caminho da prática do pecado. E prática do pecado vai me levar para a perdição. Então fuja disso. 2. Promessa de poder. A nível de esclarecimento, gostaria aqui de classificar os grupos em relação à manifestação do Espírito Santo e os dons espirituais. Porque no meio cristão existem grupos que veem essa questão de batismo com o Espírito Santo e de dons espirituais de forma diferente. Então vamos lá. Eles estão divididos em cessacionistas. Não é sensacionalista não, tá? É C com C. Cessacionistas. Quem são eles? São aqueles que não acreditam na atualidade dos dons e na manifestação do Espírito Santo. Alguns cessacionistas se comportam, inclusive, de forma até debochada e injusta com os pentecostais. Existem algumas denominações que estão dentro desse grupo, cessacionistas. Não quer dizer que todos que estão lá debocham do Espírito Santo, debocham dos pentecostais. Mas existem alguns que acabam entrando por esse caminho. Existem os continuistas. Quem são eles? São os pentecostais, que seguem o pensamento bíblico da atualidade desses dons e dessas manifestações na igreja e na vida de cada crente em Jesus. Os cessacionistas acham que os dons e o batismo só foi para a inauguração da igreja e que não tem mais necessidade, só foi para a época apostólica. Nós, pentecostais, entendemos que é para todas as épocas.
Alguns pentecostais também se comportam de forma injusta, chamando os cessacionistas, que são muitas vezes cristãos das igrejas tradicionais, de frios, gelados, sorveterianos e até de primos. É uma vergonha um pentecostal chamar um irmão em Cristo, por exemplo, batista, de primo. Mas tem crente pentecostal que fala essas besteiras, essas coisas que não deveria falar. Como também tem cessacionista que debocha, que também não deveria fazer. Então nós precisamos ter um equilíbrio, irmão. Sabe o que é isso? Quando acontece isso aqui, tanto do lado de lá como do lado de cá? Falta de maturidade naquela área. Precisamos amadurecer. E os conformistas? Quem são os conformistas? Que acreditam nessas coisas, mas na avaliação deles, tais dons e manifestações do Espírito são desnecessários. Isso aqui pega muito as igrejas, muitas igrejas neopentecostais. Eles até acreditam, mas dizem que isso aqui não é mais necessário. Só que, infelizmente, tem igrejas pentecostais que acabam agindo dessa forma também. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Então lembre-se sempre, os sinais é para confirmar a palavra, para que as vidas possam saber que aquilo que está sendo pregado realmente vem da parte de Deus. E também o nosso testemunho, né? Nossa vida transformada. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, 5 e 8, foi experimentada naquele tempo, tem outras referências, e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. Então, se fosse só para aquele tempo, Deus não estaria ainda batizando com o Espírito Santo, nem muito menos dando dons espirituais. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Então o que nós temos que ter? Um equilíbrio. Se tem aqueles que acreditam que não é mais para o nosso tempo, é uma forma de ver. Eles vão perder a salvação por causa disso? Claro que não. Salvação vem em crer e se arrepender dos seus pecados em Cristo Jesus. Só que o batismo é um revestimento de poder para cumprir a missão. E os dons espirituais também. Cumprimento da missão. É um revestimento. Quem não tem vai fazer a obra, mas não vai fazer com aquela condição de quem recebeu de Deus, que crê e recebeu de Deus para fazer. Agora também não adianta buscar para se promover e não ter o propósito de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então nós temos aí dois lados que precisamos ter muito cuidado. 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, no mesmo lugar, tá? Em Atos 1 também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos 1, 11. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a ele. Porque assim como o veremos. 1 João 3,2. É claro que Atos 1,11, quando fala de assim como viste ir, vai vir, sabe que ele vai voltar, ele está trazendo aqui uma alusão à volta de Cristo, mas não necessariamente ao arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar, não vai ser visto pelo mundo. Então, ele apenas está fazendo uma ligação no sentido de volta de Cristo, e não no sentido do evento em si. Né? Porque essa volta aqui, a volta onde todos os olhos vai ver, né, verá, é lá no final da tribulação e não no arrebatamento da igreja. Então ele usou esse texto aqui não para falar da volta de Jesus, do arrebatamento, mas sim para falar de voltar, de Jesus voltar, mas não do arrebatamento. E sim o arrebatamento como está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Então a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. Quando o nosso corpo for glorificado, veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. Que promessa gloriosa. Que promessa gloriosa. Paulo, inclusive, nessa carta diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas opiniões que nós emitimos.
Porque tem coisas que nós não conhecemos e acabamos julgando as pessoas e Deus não se agrada disso. A santificação progressiva, porque a glorificação é o final do processo da santificação. Então eu tenho que falar sobre isso aqui. A santificação progressiva é um processo contínuo na vida do cristão que começa na conversão. Assim que ele aceita Jesus, ele começa. Por que muitas vezes tem cristão que o processo da santificação não está sendo realizado? Porque às vezes não é uma questão que não houve uma conversão verdadeira, mas não tem um ensino, tem que ensinar. As cartas estão cheias de ensino sobre santificação. Então os apóstolos se preocupavam de ensinar os novos convertidos sobre o processo da santificação que tem que ser buscado. Mas tem muitos lugares que não ensinam isso para os cristãos. E aí o que acontece? Ele aceitou Jesus de todo o coração, mas ele não tem ideia do processo de santificação, viver uma novidade de vida. Aí alguém vai dizer, sem conhecimento bíblico, mas ele tem que saber disso automaticamente. Não, ele não tem que saber. Nós temos que ensinar através da palavra de Deus. Porque se ele não aprender, ele não vai buscar. Então tem essa questão. Tem gente que não busca a santificação, não é porque não quer. Tem gente que faz isso porque não quer. Que enfrenta lá situações, uns porque não querem, outros porque tem uma batalha danada, ele tem tem os desejos da carne, então ele acaba sentindo dificuldade, mas precisa romper, mas tem gente que não busca porque não tem nenhum conhecimento disso. Não entendeu isso. Então tem que ser ensinado. Muitas vezes as pessoas não fazem determinadas coisas porque não entendem. Então nós temos a obrigação de ensinar. Certo? E na escola dominical isso é ensinado, no culto da palavra deve ser ensinado, nas pregações geralmente deve ser ensinado. A santificação progressiva é um processo contínuo na vida do cristão que começa na conversão e segue até o fim da sua vida aqui na terra. Ao longo desse processo, o Espírito Santo transforma o cristão, tornando-o cada vez mais semelhante a Cristo. Esse é o propósito de Deus, nos fazer parecer com Jesus. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer nesse ponto é: eu estou me parecendo com Jesus? Os resultados da santificação são evidentes em diversas áreas da vida espiritual, como andar na luz, guardar os mandamentos de Deus, agradar a Deus, viver de modo digno do Senhor. Cada um deles tem a referência aí. Ter os corações confirmados em santidade, aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. O estágio final desse processo é a glorificação. Nesse momento, o cristão recebe um corpo transformado, incapaz de pecar novamente e entra na plenitude da salvação, ou seja, a salvação plena. Acabou. Aí não tem mais como se perder. Pastor, não vai ter mais perigo de pecar depois disso? Não. Não tem como mais pecar. Acabou. Encerrou. Pronto. Finalizou. Por isso que diz, e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, nem morte, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. A glorificação marca o fim do processo de santificação, quando o cristão se torna totalmente livre do pecado e compartilha da glória eterna de Deus. Nós precisamos entender que existem 3 situações, 3 aspectos. Primeiro, Jesus nos livra da condenação do pecado. Isso é justificação. Segundo, Jesus nos livra do poder do pecado, é presente. Justificação foi futuro, é passado. Quando aceitamos a Jesus, Jesus nos livrou da condenação do pecado, que vinha antes. Depois, Jesus nos livra do poder do pecado. Quem está em Cristo, vive uma vida que busca o Senhor, está no processo de santificação, você não é dominado pelo pecado, você não vive na prática do pecado. Leia lá Romanos capítulo 6 inteiro, para ter uma ideia perfeita do que eu estou falando. E por fim, que é o final do processo, nós vamos ser livres da presença do pecado. Glorificação. O pecado ainda está na nossa natureza, mas nós vamos ser livres. Sinopse do tópico 2. Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você está aqui assistindo essa aula comigo e quem sabe você quer usar slides como esse para dar a sua aula aí na sua igreja. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Slides da EBD comentada online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD comentada online.
Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Amém? Então você pode aí, o link está na descrição e nos comentários afixados do pacote de slide da EBD Comentada Online, tá? E aí você pode adquirir, e aí você pode mudar o que você quiser, porque está em PowerPoint, então você pode modificar, caso você queira fazer modificações. Então, para adquirir é muito fácil. Agora vamos para o último tópico, o terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. Tem condições. Então vamos lá. Primeira condição, é preciso crer. Segunda condição, é preciso ser fiel. Terceira condição, é preciso obedecer a Deus. Falamos de algumas coisas sobre isso no decorrer da lição, mas vamos enfatizar agora. Pastor, por que o senhor vai lendo assim? Porque aqui não é pré-aula, aqui é uma aula completa, aonde eu explico a lição do início ao final para que ninguém tenha dúvida, servindo de subsídio para os professores e também para aqueles que não podem, de alguma maneira, acompanhar a aula em classe naquela semana, ou também alguém que queira já estudar antecipado para ir para a classe informado do assunto. Nesse tópico, vamos entender que, embora as promessas de Deus para a igreja sejam, em grande parte, incondicionais, há condições a serem cumpridas para que os indivíduos possam experimentar essas promessas. Então, a promessa é de salvar a igreja, tá? Jesus Cristo morreu pela igreja. Então, é coletivo, tá? Agora, para fazer parte dessa igreja, é preciso cumprir isso aqui, irmãos. É preciso crer. As escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Então você aceita Jesus, você crê, você se arrepende, mas você precisa continuar confiando, que tem a ver com a fé, diretamente. Nesses últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Romanos 4,3 diz, porque que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo destaca a importância da fé de Abraão como modelo de justificação diante de Deus. A citação revela que a aceitação de Abraão por parte de Deus não se baseou em obras ou méritos pessoais. Esse é o nosso pior erro. Nós vivemos pensando que Deus tem que fazer coisas na nossa vida porque nós merecemos. Nós não merecemos. No devocional, aqui no canal, no meu canal no Telegram, nós estamos lendo a Bíblia aí. Num passo que não é um passo rápido, aos poucos, tá? Estamos fazendo a leitura da Bíblia. E aí estamos lendo, nessa data que estou gravando essa aula, que é dia 10 de outubro de 2024, estamos lendo o livro de Deuteronômio. E aí, nesse livro de Deuteronômio, é falado o seguinte, que Deus deu ao povo dele condição de conquistar a terra, não porque eles mereciam. Não porque eles mereciam. Então, até no Antigo Testamento, Deus está mostrando, não é por merecimento, mas nós botamos na nossa cabeça que é porque a gente merece. E não é por causa que nós merecemos. Não é por obras ou méritos. Essa crença foi considerada como justiça, ou seja, a confiança de Abraão em Deus foi considerada como justiça. Ou seja, Deus atribuiu a Abraão a condição de justo devido à sua fé, não devido às suas obras, não devido aos seus méritos. Pastor, mas querendo ou não, a sua fé, fé é fé. Ele creu. Independente de qualquer coisa Deus falou, ele creu. Esse princípio é fundamental para a teologia cristã, pois estabelece que a justificação diante de Deus é acessível a todos os que creem. A fé, assim, se torna o meio pelo qual os crentes são reconciliados com Deus, enfatizando que a salvação é um dom divino e que não pode ser conquistado por obras, mas recebido pela graça por meio da fé. Essa compreensão nos convida a confiar plenamente em Deus e em suas promessas. Uma vez que você aceitou Jesus, foi justificado, você continua crendo. Ele prometeu vida eterna, então vamos em frente, obedecendo a ele. Assim como Abraão fez, e a viver em obediência a ele como resposta a essa fé. Então, por que eu vivo em obediência? Você vive em obediência. Porque estamos respondendo à fé que tivemos diante de Deus. Ou tivemos fé em Deus. 2. É preciso ser fiel. Então, não é só preciso crer, confiar no Senhor, confiar nas suas promessas. Não se desanima. É preciso ser fiel.
Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. É só ler Atos 1:8 e depois Atos 2:1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que o tirou-lhe os bens e os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel 6:9-10. A nossa fidelidade está baseada em circunstâncias ou a nossa fidelidade está baseada na nossa confiança em Deus? Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O que significa? Nada temas das coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo traz uma mensagem de encorajamento e advertência à igreja de Esmirna, que estava enfrentando perseguições e sofrimentos. A instrução para não temer o que está por vir, porque viria mais aflições, reflete a certeza de que, embora as dificuldades sejam reais e intensas, a presença de Deus e a sua promessa de recompensa são ainda mais significativas. Então, ainda que você saiba, era o que Paulo se despedindo ali no livro de Atos, quando ele está se despedindo ali, que ele junta os presbíteros na cidade de Mileto, e ele junta eles ali para poder falar, está falando para eles, ele vai falar o seguinte: não sei o que me espera, só que de cidade em cidade haverá tribulações, aflições, enfim. Ele fala que sabe, então ele confia no quê? Como é que ele vai enfrentar isso? Confiando em Deus. Essa passagem ensina que a vida cristã pode envolver sofrimento e perseguição, mas que a fidelidade a Cristo traz consigo a esperança de uma recompensa eterna. Se você não for fiel, se você não confiar em Deus, você não consegue ir em frente. Você para, você desiste, você desanima por causa das aflições, das lutas, dos embates, dos levantes, das oposições. O versículo nos convida a permanecer firmes em nossa fé, firme em nossa confiança, isso é fidelidade. Independente das circunstâncias, confiando na fidelidade de Deus e na sua promessa de vida eterna. Entre as virtudes, dentro ali do fruto do Espírito, tem fé. E fé ali é fidelidade. Temos que ser fiéis. Ponto 3 e último ponto, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento está cheio de condicional. Tem que obedecer. Se me obedecer, leia, por favor, Levítico 26. Leia, por favor, Deuteronômio 28. E você vai entender perfeitamente tudo que Deus faz no decorrer do Antigo Testamento com o seu povo. Eles estão dentro de uma aliança com Deus. Eles quebram a aliança com Deus. A quebra de aliança traz juízo. E Deus traz juízo, que no texto é chamado de maldição. Juízo. Ausência da bênção com a correção. Juízo. Deus traz juízo. Então por que Deus traz juízo? Porque eles estavam dentro de uma aliança. Eles queriam os direitos, mas não queriam os deveres? Não tem direitos e tem deveres. A igreja também tem direitos e deveres. A ordem era clara para os discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24:49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. 1 Samuel 15:22. O que significa isso? O que adianta eu ir prestar culto a Deus e não deixe de prestar culto a Deus coletivamente no templo, na igreja local? Nós chamamos de templo, né? Nós chamamos de igreja, mas é o templo, mas a igreja local é o povo que se reúne, tá? Que tá ali. Então, não deixe de ir. Mas o que adianta eu ir lá prestar um culto se eu não estou vivendo em obediência? Achando que o simples ato de eu entrar de porta dentro é esquecido toda a minha vida de desobediência ou a minha falta de vontade de obedecer. Então eu preciso alinhar as duas coisas, prestar um culto, mas também viver uma vida de obediência, fora do templo e dentro do templo. Assim é tempo de estar na presença de Deus em sua santa obediência. E você está na presença de Deus e eu estou na presença de Deus em todo momento. Parece que para alguns cristãos
eles só estão na presença de Deus quando estão dentro do templo, no local onde eles congregam. Parece que quando eles saem dali, eles já não estão mais dentro da presença de Deus. Nós estamos dentro da presença de Deus em qualquer lugar que nós formos. Eu posso estar no banco, eu posso estar no supermercado, eu posso estar num shopping, eu posso estar em casa, eu posso estar na faculdade, eu posso estar no trabalho. Aonde eu estiver, irmãos, Deus está me vendo. Eu continuo sendo um cidadão do reino dele. Então eu preciso me comportar em obediência aonde eu estiver. Enquanto eu não entender isso, irmãos, a minha vida espiritual não vai prosperar. E muitas coisas na minha vida material dependem da minha vida espiritual prosperar para que eu possa saber como me conduzir. É por isso que Deus mostrou a Josué qual era o caminho que ele deveria tomar. Meditar na lei e cumprir toda a palavra que lá estava. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obediência é melhor do que sacrifício, e atenção melhor do que a gordura de carneiros. Isso é muito sério, irmãos. Você já leu Isaías 1? A partir lá do versículo, mais ou menos... Isaías 1, pode ler o capítulo inteiro. Deus dá uma repreensão no seu povo. Quem foi que mandou vocês virem para cá oferecer sacrifício? Quem foi que mandou vocês virem aqui oferecer festa, lua nova? Eu não recebo nada disso. Eu tô com vontade de vomitar. Se você ler o texto de Isaías 1 na NVT, na nova linguagem, na nova tradução na linguagem de hoje, você fica assim assustado. Deus falando que estava com vontade de vomitar. A mensagem nos ensina que a obediência não é apenas um ato externo, mas uma expressão de fé e submissão a Deus. O versículo revela que o desejo de Deus não é apenas pela realização de rituais, mas por um coração que esteja verdadeiramente alinhado com sua vontade. Então nós temos que ter um coração alinhado à vontade de Deus. Não adianta ir prestar culto se o meu coração não está alinhado à vontade de Deus. Não adianta prestar culto se eu estou em desarmonia, desentendimento, em divisão com meus irmãos. Sabe o que está acontecendo? Eu vou falar o que está acontecendo. Está sendo formado na nossa mente uma ideia errada. Que eu faço o seguinte: Deus, eu estou trabalhando para ti. Eu vou para o culto, eu vou para o templo, eu faço a obra, eu prego, eu trabalho na obra de forma geral, eu canto. Então nós estamos trocando o que nós fazemos para Deus em relação de quem somos para Deus. Deus primeiro quer que eu e você venhamos nos preocupar, com quem somos, para que o que fazemos seja resultado de quem somos. Então não adianta você pensar que só porque está trabalhando para o Senhor, e eu também, eu possa abrir mão de viver uma vida de obediência. Porque se eu trocar o serviço pela vida de obediência, ou seja, eu vou servir, mas eu não quero obedecer, Deus não recebe o meu serviço. Apesar de pessoas estarem sendo ali beneficiadas até mesmo, mas eu mesmo fico para trás. Então não troque a sua vida com Deus, a sua obediência com Deus, pensando que o que você faz é mais importante. O mais importante é quem você é. E o que você faz é consequência de quem você é para Deus. Isso nos lembra da importância de priorizar a obediência em nossas vidas, buscando entender e seguir os princípios divinos, em vez de simplesmente cumprir deveres religiosos. A verdadeira devoção a Deus é expressa através da disposição de seguir seus caminhos e ouvir a sua voz, ou seja, obedecer. Sinopse do tópico 3. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessária a igreja, fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Nós somos membros da igreja. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Então haverá uma igreja salva, mas eu preciso fazer parte dessa igreja, vivendo em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu. Nele viveremos as promessas da vida eterna.
de poder, de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, mas eu preciso fazer parte dessa igreja. Então, que nós possamos atender aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a obediência, viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Você quer ver as promessas de Deus se cumprir? Obedeça. Obedeça. Você precisa obedecer. Então a frase dessa vez do final da lição é: eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Se você assistiu a lição até agora, você vai escrever aí nos comentários: eu quero obedecer. Porque se você viver uma vida de obediência, você vai ser alvo das promessas de Deus. Eu serei alvo das promessas de Deus. Diga isso na sala de aula. Termine a aula também falando: eu quero obedecer. Fale para os alunos. Repita comigo: eu quero obedecer. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Promessa e obediência. Eu quero obedecer. Tá vendo? Estamos abrindo aí para a próxima lição. Eu quero obedecer. Porque nós estamos falando, viemos tratando aí diretamente. Primeira lição, definição do que são promessas de Deus e um panorama para o trimestre inteiro. Segunda, as promessas para Israel. Terceira, promessa para a igreja. E agora vamos falar sobre promessa e obediência. E aí ele vai descrever isso de uma forma mais detalhada. Já tratamos do condicional para cumprir a promessa, mas vai ser algo de forma mais detalhada. Então tá aí, caso você queira entrar em contato. E nesse momento nós vamos orar para encerrar essa lição para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou chamar ela com certeza aqui para podermos encerrar debaixo do fundo desse louvor, né, da harpa cristã, o hino 63. Eu vou estar fazendo aqui uma oração. Eu não vou usar o fundo, mas vou usar aqui o hino que foi cantado. Esmarchamos para Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença aqui estou. Quero Te render graças, Senhor, por esta grande oportunidade. Tome em Tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, a vida de cada um que assistiu a esta aula. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor dê uma aula edificante, em nome de Jesus. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. Esmarchamos para aquele bom país. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor, e todos nós dizemos amém.